Sejam todas, então, muito bem-vindas para a nossa Masterclass, O Poder de Ser Você. Gurias, vamos explorar, então, bastante esse assunto. Claro que eu, né, separei uma parte bem profunda aí para a gente realmente, né, olhar com bastante cuidado, né, para todo esse assunto tão especial. Deixa eu só compartilhar, então, aqui a minha tela com vocês. Ilha. Deixa eu só. Amados, amadas, queridos, para quem não me conhece, então eu me chamo Marjolie. Acredito que todos que estão aqui já nos cruzamos em algum momento, já fiz alguma leitura, né? Mas de qualquer forma, agradeço aqui então a participação de vocês nessa egrégora de luz que a gente forma hoje, tá? Para quem não sabe, eu tô aí na faixa dos 43 anos, sou pisciana de lua em câncer, meu Kim é o Kim 50, cachorro espectral branco, sou mãe da Nahata, com 8 anos, vai fazer 9 agora em março, e eu sou então astróloga, mentora e também facilitadora da lei do tempo, tá bom? Só me apresentando um pouquinho aqui para quem não me conhece. A ideia de hoje é desenrolar desse aulão, dessa masterclass, que a gente leva em torno de 1 hora e meia, tá? Eu acredito que eu consiga honrar aí o nosso tempo, tá? Entre 1 hora e meia e duas, vamos imaginar assim. Então, a gente vai ter alguns blocos ali que eu tenho algumas partes mais interativas, mas de maneira geral ali, vocês vão vendo no passo a passo. Deixa eu só mais uma pessoa. Como a gente vai fluindo aqui na nossa noite de hoje, tá? Mais para o final da palestra, eu tenho a apresentação da Rota de Harmonização Interior, que é uma imersão aí muito profunda de 6 semanas. Então, a gente, inclusive, tem algumas pessoas ao vivo aqui que já fizeram, já passaram por essa experiência, estão aqui bebendo mais um pouquinho dessas fontes. Porque não adianta, né? Isso é realmente muito enriquecedor, e uma vez que tu acessa isso tudo, realmente, né? Isso te traz uma outra perspectiva de mundo, de vida, e é extremamente transformador, tá? Então, vocês que estão aqui, é claro, terão condições e oportunidades especiais e exclusivas. Então, fica até o final que eu vou apresentando tudo isso para vocês, tá? Então, só para a gente ter uma ideia da logística de como vai funcionar. Hoje, então, gurias, vamos aproveitar, né? A gente está, na verdade, aí sendo irradiadas com a força da lua nova, na lua nova no signo de Aquário. Então, lua nova sempre vai trazer essa ideia de um novo início, uma nova sementinha, um novo plano, né? Qual é uma nova versão nossa que a gente quer sustentar? Então, olha que bem ancorados, né? Ainda mais com o signo de Aquário, né? Que é tão revolucionário. A gente vai falar bastante também sobre essa era de Aquário, essa nova era, toda esse pulsar aí que a gente está sendo convidados. E hoje, inclusive, na visão do sincronário, é o Kim 207. Então, quem está ali no grupinho do WhatsApp do Pulsar Nova Era, eu venho compartilhando já desde o Kim 206, se eu não me engano, desde o Guerreiro Magnético Amarelo. Então, a gente está acompanhando juntos essa onda, né, que está sendo realmente muito forte. Eu imagino que aí na vida de vocês, vocês também estão sentindo toda essa potência, esse chamado, essa inquietude, né? O guerreiro vem com essa força e nos chamando para ter postura, postura, né? Hoje, particularmente, a gente está no 12º dia, já estamos quase encerrando esse ciclo. E é um dia que fala de compartilhar, né? É um dia que fala de cooperativismo, que realmente a gente tenha esse approach, né? Porque o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. Então, que eu possa
sempre estar auxiliando os meus irmãos, né, na melhor maneira possível. E quem nos ancora hoje, a referência arquetípica que está nos sinalizando a melhor maneira de a gente estar em sintonia com o universo, seguindo o ciclo natural, é o selinho da mão azul, que fala: coloca a mão na massa, meu querido. Se de fato você quer se dedicar ao mundo, ou colaborar com o mundo, com a rede planetária, invista na sua própria cura. Realiza, coloca a mão na massa, como eu digo, sai da teoria, né, e faz a coisa acontecer. Então, hoje, por isso que eu mencionei ali mais cedo, né, o quanto eu escolhi a dedo esse dia para realmente trazer essa partilha para vocês, tá bom? Então, só quero convidar para a gente fazer um ancoramento dessa força aí juntas, só para a gente aquecer os motores. Tá todo mundo aí na mesma vibe? Então, se vocês quiserem fechar os olhos por um instante, respira aí pelo nariz, solta devagarinho o ar pela boca, já tranquilizando o teu sistema nervoso. Pode falar mentalmente, não há nada a fazer. Automaticamente o ego relaxa, vai dizer, não há nada a fazer. Então respira, procura estabelecer aqui os teus propósitos e intenções para essa lua nova. Então, qual é o novo capítulo da tua história que tu queres começar a escrever? O que que tu vai estar nutrindo aí nessas próximas semanas até chegar a lua cheia, que é o seu ápice, que é o amadurecimento, que é a colheita. Então, hoje a gente se propõe, né, algumas metas, alguns planos. Na lua crescente, a gente começa a movimentar tudo isso, né, para que na lua cheia a gente tenha um florescimento, uma colheita. Então, só vamos aproveitar esse espaço sagrado, esses minutinhos, só para trazer para o nosso campo visual tudo aquilo então que a gente quer de fato ver crescer, florescer na nossa vida, na nossa realidade. Hoje, inclusive, no Sincronário da Paz, é dia cílio, a gente conecta então com o chakra do coração, além de ser dia de corte cristal, né, onde as pessoas se reúnem para compartilhar os seus saberes, ainda hoje é dia de meditação da ponte arco-íris, onde a gente pode traga para o teu campo mental nesse instante por favor, o planeta Terra, né? Circundado por um arco-íris. Então, tu imagina um arco-íris em volta, né? De todo o planeta Terra. Pode só por alguns minutos trazer essa imagem para o teu campo visual, imaginando o nosso planetinha Terra, né? Sendo irradiado de muita luz, vibrando nessa frequência que o tempo é arte. Respira, pode ir devagarinho, voltando para esse espaço, tomando consciência onde você está. Estamos sentadas aqui, nessa realidade, nessa dimensão. Amadas queridas, gratidão aí pela força, pela vibe. É sempre muito especial. Eu particularmente gosto muito, né, de alinharmos aqui, respirarmos juntas, né, e entrarmos nessa sintonia. Amada, para quem não sabe, né, só compartilhando um pouquinho com vocês que hoje o meu trabalho ele está fundamentado dentro das bases da Shamanic Astrology Mystery of School, que é uma linhagem dentro da astrologia mais voltada para a cura.
né? Onde a gente tem a oportunidade assim de integrar então o nosso lado luz, o nosso lado sombra, olhar esses opostos que se complementam. Então é esse, né, o grande embasamento astrológico, né? Além disso, tenho formação de Theta Healer, de Access Bars. No Brasil, eu fiz uma formação de terapeuta corporal da linha do Reiki, mas não do reiki, de reiki das mãos, é o William Reiki, né? Que às vezes as pessoas confundem. Então, ele traz muito essa conexão com o corpo, as nossas coraças, os nossos bloqueios. Então, assim, fiz uma série de formações dentro desse universo psicológico mesmo, né? Além da formação de facilitadora da lei do tempo, então hoje eu carrego essa bandeira da paz, né, através do sincronário e toda a filosofia da profecia maia, que imagino que vocês já devem ter visto eu compartilhar alguma coisa sobre isso. Não é ainda tão popular, mas eu me alegra muito quando eu vejo grandes figuras, né, grandes trabalhadores da luz, como até o Stefano, como é o nome dele, Mateus, né? Ele realmente prega com força esses ensinamentos, então assim tá ficando agora, né, cada vez mais disponível aí para nós todos, tá? Então só queria compartilhar aí um pouquinho das minhas qualificações, né? E o porquê, né? Hoje eu tenho essas jornadas, essas imersões, essas mentorias com desenvolvimento pessoal, tá bom? Então fica até o final, que para quem está aqui conosco, comigo hoje, vai ter uma oportunidade bem bacana, então, de ingressar aí na sexta edição da turma da Rota de Harmonização Interior, se isso, claro, ressoar aí para o teu espírito, tá? Se for o teu momento, né, de dar esse salto quântico. Amadas, só aproveitando o gancho, né? A gente recém iniciou esse 2025, que é um ano que promete. Não sei se vocês já viram alguns trechos desse vídeo profissional que eu fiz. Ele chama Projeções 2025 e Alinhamento Sagrado para esse novo ciclo, onde eu compartilhei a visão da astrologia, da numerologia, do calendário chinês, do sincronário da paz, né? De o que a gente esperar para esse novo ano. Então, até quero colocar aqui, vamos ver se ele vai rodar. Ele é bem curtinho. Então, outro detalhe muito importante, que vai ser a grande tônica de 2025, é que nós teremos os planetas fazendo uma movimentação estratégica, ou seja, mudando de signo. Então, no ano de 2025, literalmente, ele vai nos trazer uma pequena amostragem, uma dose do que realmente vai começar a impactar e repercutir com muita força a partir de março de 2026. Então, isso numa linhagem geral, né? E entenda que no meio astrológico, quando a gente está com o planeta entre o grau 29 e migrando para o nosso arquétipo, é onde a gente tem o maior ápice, o maior pico de crescimento e de transformação. E é isso que seremos expostos a nível de 6 planetas acontecendo isso. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês de maneira bem didática? Vai ser o conteúdo de cada um desses planetas e o impacto que isso vai estar gerando na nossa vida de maneira individual, mas também coletiva. Então é exatamente isso, gurias. 6 big players do universo astrológico mudando de signo. Então já coloquei ali para nós, né? O Saturno vai de Peixes para Áries, Júpiter de Gêmeos para Câncer, Urano de Touro para Gêmeos, os nodos lunares que também são bem impactantes, que é a cabeça e a cauda do dragão, ou seja, eles apontam a ideia do nosso destino, né? Do nosso passado, o que que a gente precisa deixar para trás. Então, mudando de eixo, antes eles estavam em Áries e Libra, isso já aconteceu, tá? Faz umas 2 semanas, e agora já estão pulsando no eixo de Peixes e Virgem. Então, perceba o quanto Peixes está, assim, realmente com um belo destaque, né, esse ano de 2025. Eu sou pisciana, assim, da gema, como diz, e já estou sentindo realmente esse impacto, né? Até porque no meu sistema, no meu mapa astral, o meu peixes ele tá nos últimos graus, então realmente está incidindo com muita força ali para mim. O próprio Plutão, que recentemente saiu de Capricórnio e foi para Aquário,
e o Netuno, né, que também está saindo de Peixes e ir para Áries. Então, assim, nessa gravação das projeções 2025, eu trago em detalhes todos esses movimentos com datas, né, do que a gente pode esperar, o que significa. Então, eu só trouxe essa palhinha aqui porque na verdade a gente vai usar dois elementos somente, né, para ser o pano de fundo do que eu quero explicar aí para nós, tá? Então, gurias, eu quero que vocês imaginem assim, ó, o Saturno, né, que é esse planeta dos karmas, né, ele traz toda a temática que a gente vem experienciar, os desafios e tal. Ele já desde 2023 está navegando em peixes, e ele encerra esse movimento em fevereiro de 2026. E o Netuno, a mesma coisa, só que o Netuno, na verdade, já vem desde 2011 em peixes, ele fica em torno de 14 anos em cada signo e agora vai mudar para Áries. Eles vão mudar juntos, de mãos dadas, né? E é claro que isso é muito profound, astrologicamente falando, principalmente pelo fato de Peixes ser o último signo do zodíaco. Ou seja, é escancarado, né? Literalmente que está nos revelando um ponto final, um encerramento de ciclo. E se a gente puxar lá a numerologia, é um ano 9 que fala de conclusões. Então, o que que isso tem a ver conosco aqui, né? O que eu preciso, então, me libertar de uma vez por todas? Soltar, cortar, desapegar, deixar morrer, me libertar para que eu possa então ter espaço para o novo entrar, para a nova versão minha poder dar vida. Então, imagino que esteja iminente aí na vida de cada uma de vocês, até você sentindo às vezes até meio contra a parede, meio checkmate, né? Em alguma coisa ali que você está insistindo em sustentar e é um peso morto na tua vida, né? Aquilo tá te drenando, aquilo tá te consumindo, não tá agregando mais nada, mas eu insisto em manter ali a minha força vital, a minha presença, e é claro que isso vai dar ruim, né? Então, assim, perceba, imagino que tem algo na tua vida hoje, pode ser o teu corpo, a tua saúde, algum vício, a tua carreira, o relacionamento, alguma crença limitadora, pode aplicar para qualquer área, tá? Mas tu tá percebendo que tá insustentável dar continuidade nisso, né? Então, como a gente mesmo sabe, o próprio sistema saturnino, que é essa consciência que nos ajuda no nosso programa de evolução e crescimento, ele opera, né? Ou no amor, ou no vigor, ou na dor, como a gente, né, também costuma ouvir. Então, saiba, assim, a importância de a gente se posicionar, ainda mais nessa onda do guerreiro, né? Talvez agora tu tá recebendo mais ainda esse influxo, essa inquietude, essa angústia, porque o guerreiro pede isso, ele pede esse desafio, essa autossuperação. Então, pode ser que tenha brotado tudo aí na tua vida desde domingo passado, usando o calendário gregoriano, tá? Vocês estão se reconhecendo? Conseguem se identificar? Ótimo, ótimo. Eu só não consigo ver a carinha de todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui mais para cá. Não consigo ver os quadradinhos de todo mundo. Ali a Priscila, ó, nem tinha visto. Tudo bom, amada? Tudo bem. Então, assim, Flores, se ainda não está claro para vocês o que talvez a vida está pedindo para soltar, para largar, acredito que entre maio de 2025, final de maio e início de setembro de 2025, isso seja revelado para você, para todos nós. Porque será exatamente o momento que o Saturno vai entrar em Áries, ele vai ficar muito pouco tempo nos primeiros graus de Áries, só para dar um gostinho, e ele volta para Peixes. Então, retomando o seu movimento normal, né? A partir de fevereiro de 2026. Então, é por isso que eu disse o trechinho ali que eu coloquei, né? Todos nós vamos receber uma pequena dose, um pequeno exemplo do que realmente vai tomar corpo e começar a unfolding na nossa vida, tanto individual quanto coletiva, a partir do ano que vem. Então, fiquem atentos, tá?
Então, essa que seria a grande chamada, a importância de a gente estar atento a esses movimentos e realmente dar vazão, dar vida, se você está passando por algum chamado de desapego, de morte, de corte, tá? Para que não respingue aí para ti de uma maneira desagradável, desconfortável, ou até no teu corpo físico, em somatizações, como a gente bem sabe que é possível, tá? E o outro grande ponto que traz o embasamento aqui da minha masterclass é o Plutão ingressando em Aquário. Então, muita gente já está considerando isso como o nascimento da era de Aquário. Eu, particularmente, entendo que isso começou já desde 2020, lá em dezembro de 2020, a gente teve uma belíssima conjunção no signo de Aquário, envolvendo Júpiter, o Saturno e o próprio Plutão, quando entrou nos primeiros graus ali de Aquário. E perceba que de lá para cá, todo mundo deve ter sentido na sua vida a aceleração, né? O quanto a coisa começou, inclusive o tempo parece que voa, escorre pelas mãos, né? E toda essa ideia do boom tecnológico, digital, cibernético, inteligência artificial e tudo isso, né, que vem assim com muita força e vai ficar cada vez maior. Ciência, inovação, tudo isso tende a acelerar muito, tá? E claro que o aquário vai pedir essa ênfase da nossa originalidade, né? A capacidade de a gente realmente ser livre e para expressar a nossa verdade genuína, tá? Então é justamente esse lado rebelde que a gente coloca que o aquariano tem, né? Ele não quer ser a ovelha, aliás, ele é a ovelha negra, né? Ele não quer seguir a massa, as normas, o tradicional. Então, isso tudo tende a vir com muita força, e por isso que eu estou chamando esse movimento como a hora de sair do armário, né? E realmente se empoderar de quem somos, né? E dar vida aí para o que realmente brilha dentro de nós. Quebrando, então, com condicionamentos impostos que pode ter vindo até da tua cultura, da tua família, né? Ou da gente mesmo. Muitos dos nossos aprisionamentos, né, e bloqueios é tudo a gente mesmo que acaba nutrindo e sustentando esses campos, tá? Então, agora sim, entrando mais no nosso conteúdo, né? O quanto hoje você se sente livre para ser quem você nasceu para ser, né? Então, as minhas mentorandas que estão aqui comigo sabem, a gente fala muito dessa questão da integridade, né? Opa, existe harmonia entre aquilo que eu penso, a maneira que eu falo, né? Como eu sinto e principalmente como eu ajo, né? Perceba se os gigantes da tua vida eles estão congruentes, eles estão harmônicos, né? Porque é isso que a gente consegue perceber a autenticidade de uma pessoa. Porque tu imagina no cenário contrário, né? Peraí que tá entrando mais uma pessoa. Olá, Karina. Acho que foi a Karina que chegou. Seja muito bem-vinda, Flor. A gente recém começou, agora com o conteúdo mesmo. Então, assim, imagina uma pessoa, né, que daqui a pouco ela tá pensando uma coisa e mas fala outra. Ela sente algo, mas age o contrário. Então acaba que gera muita desarmonia. Deixa eu só ver se eu que eu aqui eu não estou conseguindo ter acesso. Ah, tá o chat. Olá, coisa boa. Vanessa também deu um oi ali no chat agora que eu vi. Sejam muito bem-vindas, amadas. Não estou conseguindo ver a carinha de todas, tá? Qualquer coisa me chamem ali. Ou se por algum motivo não conseguirem me ouvir, ou tudo isso, tá? A Jane, olá, maravilha. Então, é essa que é a questão, né? Perceba assim a importância então de existir esse alinhamento na tua vida para que tenha harmonia na tua caminhada. Que nem eu brinco, né? Nem Deus ajuda uma criatura que está toda desfragmentada. Faz uma coisa, mas sente outra, pensa diferente. E claro que isso, se você for olhar, no fundo, tem a ver com falta de se conhecer, né? De se reconectar, de estar em sintonia fina consigo mesmo. Então, olha o que eu escrevi ali, né? Não viver a nossa verdade
baixa a nossa imunidade. Então, é claro que isso reflete na nossa saúde, né? Imagina cada vez que você abafa um instinto, um desejo, uma vontade de falar algo ou de agir. Ah, não, eu tô com medo de ser julgada, o que que o outro vai pensar, né? E se eu me for ridícula, e se eu errar, e se eu não for aceita? E a gente acaba muitas vezes com esse tipo de noias ou pensamentos ou inseguranças, o que acaba o que podando a autêntica expressão da nossa alma, do nosso espírito, né? E perceba que quando aparece uma doença ou somatiza algo no corpo físico, é porque já passou de outras esferas, outras camadas e já está no nível mais latente, de tanto que muitas vezes você acabou oprimindo aquele sentir. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter consciência para que cada vez mais você entenda a importância do poder de ser você, né? Na tua uniquez, tá? Então a gente vai voltar um pouquinho assim para mim saber que todos estamos na mesma página, tá? Os meus mentorandos já ouviram essas conversas bastante, porque é o papo que a gente vai desenrolando lá durante a mentoria, durante a rota de harmonização interior, tá? Então, aqui eu vou compartilhar com os demais essa visão que somos, sim, gurias, seres espirituais, né? Somos, assim, um fractal da consciência suprema, um pedacinho de Deus, né? Tu imagina, tu é um pedacinho de Deus, guardiã da consciência divina, né? Tendo uma oportunidade encarnatória. Então, ou seja, o teu espírito, né? Esse pedacinho de Deus ganhou um corpo para poder atuar aqui na terceira dimensão, para poder experienciar a vida na matéria, né? E, claro, agregar informações para essa fonte. Então, isso é importante a gente ter consciência. Eu me lembro da gente brincar com a minha mãe, eu e a minha irmã, mãe, mas a gente não vem a vida na vida a passeio. Tem um propósito aqui, né? Tem algo a ser feito, né? É importante a gente se acordar, se despertar para essa realidade, né? Então percebe que o dia do teu nascimento, ou seja, nesse evento que esse espírito, esse pedacinho de Deus chega no planetinha Terra, na terceira dimensão, a gente consegue analisar através do teu mapa astral, da tua carta natal, tudo que estava pulsando nos céus naquele dia, naquele momento, baseado na hora do teu nascimento, no dia, na latitude e na longitude, ou seja, no local que você nasceu, tudo isso repercutia, né? Repercute em informações nos céus, em elementos celestiais ali, que conforme a posição desses planetas e as constelações que eles estavam, constelações é Áries, Libra, Gêmeos, né? As constelações que eles abarcavam e os ângulos que eles formam entre eles gera conteúdo de revelação de quem você é, minha querida. Né? Então, o mapa astral, através de um mapa astral, a gente consegue saber as tuas tendências, né? As tuas fraquezas, as tuas fortalezas, a maneira que você fala, pensa, o que que é essencial e valoroso para ti, tua relação com dinheiro, com família, com trabalho, com propósito, com amor ou a temática que rege a tua existência, quais são os palcos que o teu espírito escolheu para se desenvolver. Olha, algumas pessoas é o setor do dinheiro, então volte e meia, vem experiências, vem treta, vem confusão nesse quesito, porque ali o espírito entendeu que ele vai precisar evoluir, ressignificar, curar coisas. Algumas pessoas é o amor, outros é a família. Outros é questões de saúde. Então, cada um é muito único, muito individual. Mas saiba que o teu mapa de nascimento, ele nos revela tudo isso, já te trazendo uma grande compreensão, né, do script para a tua encarnação. Então, usando inclusive uma das leis herméticas que a gente chama de correspondência. O que está em cima é as above, so below, né? O que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Então perceba, né, que todo o conteúdo que repercute no universo celestial, no cosmos, nos céus, reflete aqui no plano terreno. Tá? Então isso é muito importante.
Já indo aprofundando aqui, se toda a minha experiência, a minha vida, a minha jornada, ela é tão única, né? Imagina que você recebeu arquétipos, códigos que só vieram para você, o teu próprio Kim, né? Se a gente olhar o conteúdo do mapa galáctico, que também está associado ao dia do teu nascimento, ali ele vai nos trazer revelações profundíssimas da tua alma, meu querido. Né? Assim, vamos dizer assim, do teu papel dentro dessa orquestra do universo, né? Então, hoje, perceba, meu trabalho ele está tão completo, tão holístico, que eu consigo ver a pessoa e fazer essa associação, não só do conteúdo da persona, do ego dela, que é o mapa astral, que é esse personagem temporário aí que a gente está escolhendo, né, nessa individualidade viver, mas esse conteúdo mais de alma. Ó, tem mais uma florzinha aqui. Ou seja, o mapa galáctico traz essas revelações mais profundas. Olá, Camila, seja muito bem-vinda. Iniciamos já faz alguns minutinhos, amada, mas fica aqui conosco que eu tenho certeza que tu vai aproveitar. Então perceba assim, ó, por que que ainda eu insisto em estar me comparando com os outros, né? Se o outro irmão tem outra caminhada, outros perrengues, outras virtudes, outros desafios, outras fortalezas, né? Ou às vezes a gente fica tentando ser quem a gente não é ou com medo ainda, né? Se sentindo inseguro da nossa existência, com medo da rejeição, da não aprovação, do julgamento, né? Então, isso tudo são questões que, pela minha experiência com as pessoas, eu vou te dizer assim que é muito comum esse tipo de bloqueio, né? Esse tipo de aprisionamento mesmo, tá? Deixa eu ver aqui mais, a gente não passou, né? Agora foi. Então vamos aprofundar um pouquinho mais ainda. Tá fazendo sentido esse papo? Estão conseguindo pegar a linha do raciocínio? Tá. Então, assim, amados, quando a gente chega nesse plano terreno, como eu estava falando, né, esse espírito chega na Terra para essa oportunidade encarnatória, né? O que que acontece conosco? São dois eventos aqui que são muito marcantes e são fatos reais, vamos dizer assim, né? Primeiro, todos nós ganhamos um ego, que vai estar realmente ali facilitando o nosso processo de individualização da tua persona, das tuas características únicas individuais. Tá? Então, o ego ele abarca todo o teu conteúdo, todo o teu banco de dados, tudo que você aprendeu, ouviu da mamãe, do papai, a cultura, tudo tá aqui nesse mega processador, tá? E o segundo grande fato é que a gente acaba esquecendo da nossa origem, a nossa memória. Perceba, né? Quando a gente volta com uma quase que uma página em branco, né? Para recomeçar, tá? Então a gente chama isso que é o véu da ilusão, né? A gente já vem com o véu da ilusão que somos desconectados, de certa forma, né? Desconectados da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira natureza, ou seja, como os guardiões de uma porção da consciência divina. Então, essa é a nossa verdadeira origem. Mas daí é claro que você vai pensar isso em como que eu vou me intitular, ou a pretensão de dizer que eu sou um pedacinho de Deus, ou o próprio Deus andando na Terra, se lá no meu inconsciente eu tenho um monte de questões que eu tenho vergonha de mim, me sinto suja, né? Tenho remorso, ou fiz algo de errado, ou questões assim das questões humanas que a gente passa de raiva, de inveja, de medo, de fúria. Entenda assim que isso tudo é natural. E nesse processo do autoconhecimento, e como eu vou conduzindo, inclusive, as pessoas na rota de harmonização, é o que você passar a se aceitar, a se amar, né? A se perdoar em primeiríssimo lugar, né? Então, perceba que é um trabalho muito delicado, ele é muito amoroso, que realmente a gente vai ter que ir lá nas questões que estão mal digeridas, mal integradas e olhar para isso tudo por um ângulo diferente,
né? Então é esse trabalhinho minucioso que a gente tem que fazer para inundar a nossa existência de amor, né? De paz. Tá? Então, esse é o caminho. Então, perceba o tamanho do nosso desafio. Esse slide, gurias, é o mais importante de toda a noite, tá? Esse que está na nossa frente, tá? Então, assim, você perceba o tamanho do nosso desafio de sermos lançados aqui nesse planeta Terra, né? Ganhando um ego, né? Que a gente vai, eu vou desenrolar mais sobre isso, e além disso, nos cortando a nossa memória. Que inclusive te recorda que a gente não se lembra nem das nossas mortes. Tu te lembra da tua última morte? Como é que foi? O que que aconteceu? O que que sucedeu? Se não. Então perceba que a morte também não é um evento lá tão importante que a gente tem que ficar tanto com medo, né? Porque se fosse realmente importante, você saberia, você lembraria. Olha a reflexão aí, tá? Então, assim, amados, é como se a gente vive essa existência, essa jornada, essa oportunidade terrena, como se fôssemos mendigos, tá? Então, prestem atenção nisso, tá? Tu imagina assim, ó, que você tá pelas ruas, perambulando, passando fome, faminta, né? Naquela situação, naquele desconforto, naquela angústia, pedindo dinheiro, né? E só que na verdade é como se você tem dinheiro no teu bolso, só que você não sabe disso. E você segue vida fora achando que é pouco, que é miserável, que é insuficiente, que é inadequado, mas você tá com o dinheiro ali no bolso e não sabe, tá? Então, é isso que eu quero ajudá-los nessa noite, né? Para se acordar que toda a solução já está dentro de nós. Olha o pessoal que a noite azul sabe muito bem disso. A nossa verdadeira riqueza interna, a nossa abundância, né? É essa sintonia fina com o nosso espírito. E perceba que sempre esteve lá e sempre estará se você realmente compreende que você é um fractal de Deus. E olha ali, conhece-te a ti mesmo e conhecerá a Deus. Então você vai ver que tem muitos dizeres bíblicos aqui, que são ensinamentos que as pessoas tentam nos passar e os trabalhadores de luz tentam de uma forma, tentam de outra. Não vai em nenhum outro lugar, tudo está dentro, não é? Quantas coisas a gente ouve nessa natureza, né? Enfim, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quantas milhares de coisas a gente pode incluir nesse conceito, né? Então, eu só queria que vocês gravassem muito bem isso, tá? Que o objetivo de todo esse trabalho é literalmente te reconectar com a tua essência divina, tá? E entendendo isso, todo o resto lhe será dado como acréscimo. Então, o que que as pessoas podem perguntar, né? Que é realmente a grande questão, vamos dizer assim, ou a maioria das pessoas buscam o meu trabalho, o meu servir, as minhas medicinas, com a busca desse tal do propósito. Mas qual é o meu propósito? Qual é a minha missão, Jesus, né? Então, hoje eu posso te dizer e te afirmar, amado, amada, né, que a tua maior missão nessa oportunidade terrena é resgatar a tua memória, sabe? É literalmente compreender que você é sim Deus andando na terra. É esse voltar para casa que a gente diz, voltar para as origens, voltar para a essência, para o teu estado natural. Tu não quer voltar para o teu estado natural? E todo o resto lhe será dado como acréscimo. Então, perceba aí, tem mais as ilusões da terceira dimensão, do próprio sistema, da Matrix, que a gente está envolvido, que todos, como inconsciente coletivo, assumimos ser o convencional. Então, a gente assumiu que isso é uma garrafa, que isso a gente vai chamar de cadeira. Existem convenções assim entre nós, claro que é a nível inconsciente mesmo, né? Mas é assim que praticamente se forma todo o universo, né? E, e perceba então que a gente convencionou toda essa ideia. Deixa eu só agora. Ah, tá. E a gente, o que que a gente tem assim como princípios
Ah, não, primeiro eu vou lá cuidar da minha carreira, né? Vou estudar, vou me formar, daí eu quero juntar dinheiro para comprar um carro, uma casa. Ou seja, qual é o nosso planejamento espiritual, né? De reconexão, de realmente nutrir o que realmente importa, né? Então, percebe o quanto a gente acaba se distraindo, desconectados, dispersos, e é isso tudo que vai gerando o nosso vazio existencial. Que lá pelas tantas aquilo é muito gritante, né? Tu já não aguenta mais, é a tua alma lá gritando por socorro, né? Pedindo para ser nutrida porque ela está faminta, né? Mas é porque talvez a gente está muito atrelado às questões do ego, ou que a sociedade impôs, ou os pais, ou as expectativas do outro, e acaba realmente se distanciando desse espírito, dessa alma, tá? Então é como se às vezes é inverso. Eu já ouvi, inclusive, pessoas dizerem, afirmarem ou verbalizarem, né, uma crença que não, depois que eu tiver toda a minha questão financeira estável e tranquila, daí eu vou cuidar do espiritual. Daí eu vou ter tempo de ler o livro, vou estudar a lei do tempo quando eu tiver tempo, ou coisas dessa, né? E sendo isso sim a maior cilada que tu acaba se colocando, tá? Então saiba que tudo que você investir ou nutrir, que está realmente florescendo a tua sintonia fina com o teu espírito, com o teu coração, esse seria o caminho mais fácil, pois todo o resto tende a ser lidado como acréscimo, tá? Justamente por uma questão vibracional. Quanto mais tu tá em sintonia contigo, te amando, te respeitando, né, inundando a tua vida de amor e de aceitação, é claro que o teu campo eletromagnético ele já está muito mais amplo, com mais facilidade de atrair e magnetizar uma realidade mais satisfatória. Então é isso que eu quero que vocês comecem a ficarem atentos, atentas, tá? Ou seja, também parte do nosso propósito é dar vida à nossa vida. Então, os teus sonhos, amado, os teus planos, os teus projetos, quando vem desse entusiasmo do teu coração e do teu espírito, é nada mais são que os anseios e os sonhos de Deus. Ou seja, estão aqui para serem honrados, né? Imagina que você é uma guardiã de um pedacinho de Deus. O que que você está fazendo a respeito, né? Então, isso é muito sério, inclusive, né? Isso é muito sério. O que que você está nutrindo na tua vida hoje? Com informações, pessoas, alimentos, ambientes, né? Então, esse também é um dos nossos grandes propósitos aqui, tá? Da vida, né? Colocar ação, movimento naquilo que está vibrando dentro de ti. Então, assim, não é uma questão de trabalho, né? Não vou lá buscar qual é o meu trabalho, qual é a minha missão, qual é a minha vocação. É, na verdade, qual é a vibração que eu sustento. Qual é a vibração que eu sustento, que eu cultivo diariamente? Não, esse é o teu maior propósito, né? É sustentar um campo harmônico, pacífico, para que você naturalmente, numa segunda fase, possa começar a agir conforme o Criador, né? Ou seja, você está vibrando na frequência realmente do amor incondicional. Só que isso é um passo a passo e vai começar primeiro contigo. A hora que eu puder inundar a minha vida de amor, de paz e de harmonia, é quando eu consigo enxergar isso nos meus irmãos, projetar isso para toda a criação. Que é bem aquela fala que a gente já ouve, que está bem batida, né? Se eu não tenho paraíso dentro, eu não consigo ver o paraíso fora. Ou seja, se eu tenho um inferno acontecendo dentro de mim, né, com muitas vergonhas, culpas, remorsos, coisas mal digeridas, integradas, é isso que a gente acaba respingando nos irmãos, projetando, julgando, atraindo e magnetizando para a nossa vida. Então, perceba a importância desse trabalhinho interno, dessa lapidação do nosso diamante, para que numa cadeia, né, evolutiva, você vá se libertando e acessando outras e outras camadas. Que é quando a gente diz, vamos espiralar uma oitava acima, né? Vamos tentar transcender, ir além, né, dessas questões tão mundanas, tão mentais, né, para poder sintonizar com algo mais elevado, tá?
Então, se hoje, por algum motivo, você não tem clareza do que faz o teu coração vibrar, né? O que realmente me entusiasma, minha alma, porque essa linguagem ela não está fluida, né? Ela tá com interferência, vamos dizer assim, né? Porque às vezes eu posso estar ouvindo muito, mas é o meu ego, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas crenças limitadoras, daí eu me embanano tudo. Eu não sei se é intuição, se é ilusão, se é fantasia. Perceba que às vezes a gente fica nesse emaranhado, né, não conseguindo distinguir o que realmente é o que. Então, se você não tem essa clareza, né, do que realmente te entusiasma, volta um step para trás. Volta um step para trás. Ou seja, eu vou ter que realmente refazer a lição de autoconhecimento. Porque se você soubesse, isso é irresistível para ti. É como se assim você não tem outra escolha a não ser colocar o teu foco, a tua presença e a tua força vital para fazer essa ação, essa atitude, esse hobby, né? Esse trabalho, sabe? Ele é irresistível. É como se até fisicamente, se você tivesse que podar isso dentro da tua alma, dentro de ti, poderia doer. Vocês conseguem ter essa visão? Ótimo, ótimo, ótimo. As carinhas que eu enxergo ali é a Débora e a Cíntia. Deixa eu ver se tem mais alguém com a câmera aberta. Não, acho que é só vocês duas mesmo. Muito obrigada, gurias. Muito obrigada. Porque assim, a interação é importante, senão parece que eu não sei se estão me entendendo, se estão me ouvindo, né? E isso dá ânimo pro palestrante, sabe? O engagement dá ânimo pro palestrante, porque tudo é energia, né? Eu sei que é um assunto denso, tá? Eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo, mas é necessário, tá? É necessário a gente se acordar para tudo isso, tá? Mas eu tenho sim uma dica, tá? Por isso que eu disse que esse é o slide mais importante, tá? Eu tenho sim uma dica. Se você quer tentar descobrir, né, o que seria então esse teu servir autêntico, teu chamado. Ó, a Karina, estou aqui. Ai, que bom, amadas. Pode ir comentando, pode ir, tá? Perguntando alguma coisa, se não tá claro. É sempre importante para mim saber se está todo mundo absorvendo essa mensagem. Então, a dica que eu dou é assim, ó, vai ter alguma atividade, alguma coisa que você faz, que só você faz, sabe? É do teu jeitinho tão especial, tão único. E quando você faz isso, você vai perceber que você se entusiasma. Aquilo te alegra de uma maneira, né? Você não vê o tempo passar. Aquilo te consome, assim, de uma maneira muito especial. E provavelmente, quando você faz isso, de tabela, você ajuda a harmonizar a vida de alguém. Você colabora com alguém. Então, perceba que a gente pode aplicar essa formulazinha para muitas coisas. Um próprio médico, né? Ou uma pessoa que limpa a casa. Olha, tu não traz uma harmonia, uma limpeza, uma organização, né? Então, perceba o que você faz, que só você faz, é muito único, do teu jeitinho, tá? É uma atividade bem especial e que isso te alegra. Tu vai ver no teu corpo essas respostas, tá? Então, eu espero que tenha ajudado. Vamos tentar passar a página. Vamos lá. Outra coisa, né? Vamos voltar um pouquinho lá. Tu te lembra do nosso primeiro grande obstáculo? Quando a gente chegou aqui no planetinha Terra, na terceira dimensão, nessa forma humanoide, é o ego. Ego, gurizada, né? Então, ele sim, ele é uma grande tecnologia. Deixa eu ver o que tem aqui. Tô aqui só ouvindo e refletindo, pois faz todo sentido. Obrigada, Jane. Sempre tento atender meus clientes com um sorriso no rosto. Isso mesmo, Karina, isso mesmo. Então perceba assim que o nosso papel, né, a nossa atividade do nosso cotidiano, não necessariamente precisa ser algo meu Deus, sabe? Que às vezes as pessoas quando, olha, o meu propósito vai ser algo assim extremamente revolucionário, eu vou salvar vidas, eu vou
falar para multidões, né? Vou lá resgatar as baleias, sei lá. Não, é trocando a fralda do teu filho, é no teu dia a dia, né? Tudo que eu trago aqui para as pessoas não é nada miraculoso, tá? É algo que realmente você pode praticar e aplicar na tua realidade, no teu dia a dia, no teu cotidiano, tá? Então isso é muito importante. Mas saiba que sim, o ego, ele é uma tecnologia muito poderosa, né? Onde ele é responsável por praticamente toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todo o nosso aprisionamento, né? E ele nos traz essa desconexão, né, da nossa real natureza, o ego, tá? Só que ao mesmo tempo, ele é tão potente, né, que ele, se bem adestrado, se bem dominado, é ele que vai te impulsionar para a nova era, para te dar esse salto quântico, tá? Para a gente, vamos dizer assim, sair da terceira dimensão e vibrar numa quinta dimensão, tá? Eu até me lembro do Hélio Couto, não sei se vocês conhecem o Hélio Couto, esse cara mudou a minha vida, tá? Eu muito bebi nessas fontes aí de ressonância harmônica, de física quântica, praticamente é o embasamento desse trabalho aqui, tá? E ele já dizia que nada de dissolver ego, que dissolver ego, para a gente poder realmente vibrar, né, e poder cocriar e manifestar uma realidade, tu tem que ter um ego muito forte. Ou seja, um ego que tem a capacidade de lidar com tudo isso, de transcender tudo isso para vibrar realmente em algo mais elevado, tá? Então hoje eu queria que vocês entendessem que o ego, ele é como se fosse uma consciência, uma entidade, né? Que fica ali guardando, né? Guardando todos os nossos registros, as nossas memórias e tudo que se passa na nossa vida. Só que ele tem meio que um processamento em loop, né? Ele vai e volta. Então chega aquele estímulo, ele já sabe a resposta que vai dar. Ele não é criativo que vai buscar novos caminhos. Funcionou, principalmente se ela nutriu aquilo, a pessoa, né? Veio um pensamento, não, isso não é para ti, tu não é boa nisso, né? Vem um pensamento, não, eu não sou boa mesmo, eu não sou, isso não é para mim. Então, ou seja, você reforça, você retroalimenta aquele impulso primal do ego e ele vai guardar aquilo como verdade. Ah, tá, ela não pode, ela é insuficiente mesmo. Ok. E vamos lá de novo. Então a gente fica nessas sinapses, nesses loops contínuos. Por isso que, inclusive, a gente percebe na nossa vida que a gente sempre está ali rodeando em círculos, né? A gente acha que curou algo, dali a pouco volta de novo aquele mesmo dilema, aquele problema. A gente acha que. Não, e tá lá. Então, é claro que também a gente vai absorvendo as coisas em espirais. Essa é uma percepção que também chegou para mim. E como se vai ficando cada vez mais rígido os testes e as provações, sabe? Por isso que tu tem que passar lá por várias vezes, sabe? Então, olha só uma dica bem bacana, tá, gurias? A gente vai notar que realmente a gente evoluiu ou a gente mudou quando aquele cenário, o mesmo teatrinho, tá? Que inclusive a gente consegue ver no teu mapa astral qual é essa temática que fica se repetindo, porque o teu espírito, de certa forma, escolheu aquele palco, aquele desafio, né? Então, assim, chega aquele teatrinho de novo, só que agora eu respondi diferente. Agora aquilo não tá baixando a minha frequência, não tá me dando baixo astral e bad vibe. Ou seja, isso é o sinal que eu mudei. Ou seja, o cenário externo continuou o mesmo, mas a minha resposta e a minha postura é diferente. Olha que ótima dica aí para vocês também observarem no seu dia a dia. Acho difícil de lidar com o ego ferido quando envolve um filho. Sim, sim, certamente tem questões ali que a gente vai ter que olhar muito, é humildade, né? É compaixão. Imagina que você já passou por isso, né? Por exemplo, eu tenho a minha filha aqui em casa de 8 e duas enteadas, uma de 12 e uma de 15. E esses dias eu estava falando isso com elas, né? Que às vezes a gente tem atritos e conflitos porque elas estão numa fase de formação do ego, né? Ou seja, tentando se validar, se impor, dadá,
E nós, por outro lado, estamos numa fase de dissolução, vamos assim dizer, de ego. Só que o fato de nós já ter passado por essa idade, esses perrengues, a gente tem que ser bigger, kinda, né? Como a gente diz, porque a gente já passou por isso. Faz sentido? Então, assim, é muita compaixão, respeito pela criaturinha, tá? Que tá ali. Então, deixa eu ver o que que eu escrevi aqui. Então, é claro que o ego, além disso, ele é responsável por preservar pela nossa sobrevivência. Então, o que ele não quer é que você vá inventar moda, né? Que você vá se arriscar, que vá arrumar confusão, vá trazer novidade para ele, porque ele é responsável em te manter segura, né? Ou seja, até ele é vital, né? Dentro da nossa experiência encarnatória, tá? Mas a questão aqui é que ele é articulado, ele é venenoso até, tá? E ele conhece a gente tão bem que ele vai usar os artifícios mais convincentes para te fazer voltar a sentar no lugar, tá? Então, sabe quando vem aquela vontade de começar uma dieta, né? Ir para academia? Ah, deixa para segunda-feira. Capaz, deixa para o mês que vem. Isso, sabe? Ele vem, ele te. Mas tu tá indo tão bem essa semana, quem sabe pula hoje. Tu tá lá na cama, 6:30. Ai, será que eu vou na academia? Percebe os teus pensamentos, sabe? Então o ego ele é desse nível, tá, gurias? E ele conhece a gente como ninguém. Tá? Ele é articulado e claro, cada vez que você tenta ter um impulso para sair da tua zona de conforto, para trazer uma expansão e um crescimento, meu Deus, daí sim que ele se esforça o dobro, o triplo, para ver se ele consegue te segurar. Então, até coloquei aqui para mim me lembrar de comentar sobre as medicinas da natureza. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade dessas ayahuasca, ou mushroom, essas coisas cerimoniais. O ego, ele passa perrengue, né? Ali os primeiros momentos, quando você, né, experiencia essas cerimônias, essas oportunidades, ele te traz um desconforto físico, porque ele está lutando, porque ele está vendo que você quer expandir, ir além, transcender. Então, as noias que ele te traz, o desconforto físico mesmo, é horrendo, é horrendo. Só que tem o que? É uma fase ali e depois tu decola, ou seja, quando você consegue dissolver as amarras do ego. Tá? Mas tu imagina você poder acessar esse estado de clareza, de transcendência, sem nenhuma substância, droga ou qualquer coisa. Tá? É sobre isso que a gente está falando aqui. É literalmente aprender a dominar a tua mente, acalmar ela, acolher ela. Porque esse, gurizada, vai ser o maior luxo da nova era. Tá? Queria fazer ayahuasca, não sei como se inscrever. Tem algum lugar aqui na Austrália para indicar? Depois a gente pode falar, Preta. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço. Eu, particularmente, nunca tive essa experiência aqui na Austrália, tá? Eu só no Brasil. Eu tive uma experiência, assim, não é a minha praia, tá? Não é a minha praia. Mas eu me lembro, e claro, de tanto ouvir as pessoas falar, esse desconforto, esse mal-estar, blá, blá. Enfim. Então, assim, saber acalmar a nossa mente, certamente aqui é a nossa maior ferramenta, né? Porque, opa, não passou, agora sim. Porque, claro, gurias, o todo é mental. Então, voltamos de novo para os herméticos, as leis herméticas. A lei número um diz, né, que tudo parte da nossa mente. Toda a tua realidade, a tua vida, o teu cotidiano, ele surge da tua mente, dos teus princípios mentais. E é claro que a nossa mente ela é tão poderosa que ela tem esse poder de atrair e magnetizar a nossa realidade. Então, tu imagina, imagina se o bafafá aqui é grande, se ela não tem controle nenhum, se ela tá lá, né, só te trazendo aquelas conversinhas tudo fiada, né, como eu disse, nesse loop, sendo retroalimentado, né, por tudo aquilo que a gente fica se falando diariamente, constantemente, ela fica dando vida para tudo isso, né? Então, assim, eu quero trazer até um exemplo da minha filha, que hoje de manhã
Peguei ela no pulo do gato, tá? Ela assim pra mim, esses dias eu já tinha observado, uma amiguinha dela estava aqui em casa, apareceu uma aranha, a amiguinha dela foi por cima da aranha para pegar a aranha, ela, eu não, eu tenho medo de bicho, eu tenho medo disso, né? E hoje de manhã ela assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo de pessoas, eu tenho medo, eu, filha querida, né? Quanto mais você ficar se falando que eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, perceba que isso pode ser inclusive uma desculpa para você não se arriscar e não se esforçar. E daí você já está falando para tua mente, ela já está criando essa sinapse, chega essa dificuldade, eu digo que eu tenho medo. Chega, eu digo que eu tenho medo. Então perceba que isso, gente, assim, é muito sério, né? É sério essa questão nossa neurociência, né? É a gente mesmo que a gente acaba se aprisionando, né? Então aqui é muito importante a gente olhar isso com muito cuidado. Então eu informei isso para ela na hora, ela já sabe, porque ela tem 9 anos, mas o papo cabeça aqui em casa é direto, né? Então ela sabe, a palavra tem poder, né, mãe? Eu, claro, filha, tudo que tu ficar falando, insistindo e repetindo, o cérebro vai comprar, a tua cabecinha vai comprar essa ideia. Então tá, eu tenho medo. Eu tenho medo. Então perceba que é muito conveniente, inclusive, né? Você comprar esse papel, porque assim você não precisa ter, inclusive, a possibilidade de perder. Olha isso, ainda mais ela que é ariana, então eu entendo disso, né? O ariano é competitivo, então se eu disser que não, isso não é para mim, opa, eu já nem me arrisco, eu já não corro o risco de perder, entendeste? Então, o que que eu sugeri para ela, amada? Então a gente para imediatamente de falar coisas assim a nosso respeito. E a gente tem uma postura que diariamente eu vou enfrentar os meus medos, como um jogo. Mãe, hoje eu consegui dizer sim para, falei não para aquela pessoa, porque às vezes ela também tem uma questão de people pleaser, né? Falei não para aquela pessoa, ou consegui me colocar com aquela outra, sabe? Então, são pequenas vitórias que a gente mesmo tem que ir se avaliando, percebendo e reprogramando o nosso cérebro. A gente está falando aqui de uma criança de 9 anos que recém começou nessa lida, né? O Saturno pegou ela o ano passado, o primeiro Saturninho que chega ali, né? Entende? Agora que ela está se abrindo para essas questões do ego, né? Formação do ego. Mas tu imagina a gente aí com 40 e poucos anos, as sinapses que o cérebro tem, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma experiência pessoal, mas para fazer sentido o que eu estou tentando compartilhar aqui, né? E as minhas mentorandas sabem, a gente tem esse dilema, ficar uma grama mais leve. A gente não quer embuchar o nosso ego, a gente quer emagrecer ele, né? É reprogramar né, esse conteúdo interno. Então, gurias, de uma vez por todas, o poder de ser você, né, ele é realmente latente quando você se conhece profundamente. Ou seja, quando você tem essa capacidade que eu falei agora, de perceber quais são os meus gatilhos. Olha, quando eu faço isso, eu estou me aprisionando. Isso tem a ver com a minha mãe, com a minha infância, com aquele perrengue, com aquele trauma. Ou seja, quando você se conhece profundamente, né? E para de projetar as tuas questões internas, as tuas misérias, as tuas dores no mundo externo, né? Então, esse é uma das nossas grandes missões também aqui dentro dessa oportunidade encarnatória. Então, aqui eu vou deixar uma dica, mais uma dica de ouro, tá? Isso é uma mentoria, tá? As gurias que estão aí comigo sabem, é bem nesse nível. A gente vai assim, ó, desmiuçando e é uma mentoria, que é ao vivo, tá? Então, uma grande dica, gurias, observa o teu sentir. Para ter uma crença, né? Para existir uma crença imagina que é tudo aquilo que você considera verdade. Isso pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser de maneira consciente ou inconsciente. Você formou uma crença, né? Mas para existir essa crença, o pré-requisito é ter um sentimento primeiro. Então, quando vinha um sentimento, eu tô tão ansiosa, tô tão angustiada, tô tão raivosa, tô tão com inveja,
tenta seguir essa linha, né? Onde isso tá, qual é a fonte disso, qual é a origem dessa raiva, dessa angústia, dessa ansiedade, porque vai te levar numa crença limitadora, numa das crenças bases, tá? Então perceba ali da minha filha, ela estava verbalizando, eu tô com medo, mas na verdade eu já fui lá e consegui pegar o quê? Opa, ela tá com medo, na verdade é uma questão de perder ali, ó, sabe? Então, assim, a gente tem que ir desmiuçando para tentar chegar lá, lá na fonte. Porque uma vez que eu entendo qual é a crença raiz, a crença base, eu vou me deparar, opa, mas é isso que eu quero para minha vida, né? Então, quando eu tenho consciência da crença, eu tenho a chance de dizer isso eu não quero para mim, eu vou dissolver essa crença. Você percebe? Eu quero co-criar uma realidade diferente. Tá? Então, ou seja, tá, a gente tem a faca e o queijo na mão. Deixa eu ver o que que tem aqui. Pera lá. Sim, minha filha faz esporte, mas estava sempre reclamando dos treinos, dizendo que estava cansada. Daí ela teve uma injury e teve que parar de jogar por um tempo. Ela ficou super triste. Daí eu falei para ela parar de reclamar e ir com vontade nos treinos e jogos. Ela agora está superando e voltou a treinar, está mais consciente do que ela deseja. Isso mesmo. Queria eu ter tido um conselho assim nessa idade. Conhecimento é a maior riqueza desse mundo. Isso mesmo. Autoconhecimento é a maior riqueza que a gente pode ter. Então, a partir de hoje, vamos honrar o nosso sentir, gurias. Perceba que eles são a nossa caixinha de brinquedos. Chegou um sentimento, brotou, ah, é dor, é tristeza, é raiva. Opa, o que que isso está tentando me sinalizar? O que que isso vai me levar, né, aonde eu quero chegar? Saca? Então é por aí o babado da coisa. Olá, Lise! Seja muito bem-vinda, Flor. Já começamos há um tempinho. Deixa eu ver que horas são, gurias, que eu me empolgo aqui também, tá? É que eu tava num coaching, numa outra história. Não, não tem problema, amada, não tem problema. Depois eu disponibilizo a gravação também, tá? Bom, tá bom. Mas, assim, a parte mais maravilhosa da palestra, eu acho que foi Eu o per- slide anterior, mas ficou bem rico mesmo. Tá bom. Amadas, então, assim, ó, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, pasmem, né? Teremos os mesmos resultados. Ou seja, a mente ego pequena vai continuar te trazendo aquelas mesmas diligências, aqueles caminhos, aqueles mesmos medos, inseguranças, até eu não começar a mudar essas sinapses, olhar para isso de uma maneira diferente, né? Buscando novas ramificações, né? Como eu dizia lá para as minhas mentorandas, vamos mudar a forma, né? Qual é a forma aí que vem essa enxurrada para ti, né? Então, isso é muito importante. Então, aqui, claro, quando a gente era criança, perceba que a gente aprendeu a nos moldarmos nas situações para, às vezes, nos sentirmos amados, aceitos, protegidos, né? E acabou que nessa fase é onde houve a maior desconexão da nossa essência, né? Porque a gente acaba ou então agindo pela expectativa do outro, né? Mas a gente também tem que entender que é natural, isso faz parte desse processo. Só que agora, quando adultos, isso repercute de diversas formas. Só que agora a gente tem condições de se livrar dessas amarras, dessas crenças, desses condicionamentos. Senão, é claro que isso tudo vai continuar repercutindo na tua vida, você atraindo e magnetizando aquelas conversinhas internas ali incessantes que você mesmo está criando para ti. E perceba que muitas são autossabotagem, não é? Como aquilo que a minha filha estava ali se autossabotando, né? Só que, claro que ela não tem a mínima noção disso, é puramente inocente, né? Mas eu, como observadora, já traz ali a correção, né? Como facilitadora para ela nessa oportunidade encarnatória, né? Então é isso, gurias. Então a gente também compreender que tudo aquilo que a gente mais resiste, né? Aquilo que o nosso ego está mostrando ali um certo receio, uma certa resistência, aquilo pode ser uma oportunidade de expansão.
Só que ele vai trazer com todos os obstáculos possíveis para você não acessar, né? E outra coisa que a gente às vezes peca muito, eu percebo por mim mesma, tá? O quanto a gente tem uma tendência a ir lá e se aprimorar naquilo que a gente já é boa, né? Em vez de a gente pegar e começar a aprender e refinar aquilo que a gente não é boa. Sabe? Eu percebo aqui, por exemplo, né, no meu universo com o Soma Astrology, se eu tenho oportunidade, eu vou lá fazer mais curso. Que nem agora fui participar de uma conferência de astrologia em Melbourne. Em março eu vou em Melbourne ver o Chiron, né, o Chiron ao vivo, ou seja. Mas por que que eu não vou lá investir no curso da planilha X assado, no- na tecnologia? Porque eu sou péssima, perceba, né? Tecnologia não é o meu forte, mas percebo o quanto a gente tem uma tendência de ir lá refinar o que a gente já sabe, né? Então fica aí também uma dica que para mim agora eu estou tentando me puxar essa coisa, sabe? Vamos nos superar diariamente, né? Vamos face our fears. Vamos ver o que que eu tô com resistência, porque ali tem uma oportunidade de expansão, né? Então já fica a dica aí para vocês. Gurias, então assim, ó, eu elaborei, então, canalizei, recebi com muito carinho, né, toda essa metodologia da rota de harmonização interior que eu quero mostrar aqui para vocês. É claro que a gente já foi ali no decorrer dessa aula, né, desenrolando muito do que a gente vê, do que a gente acessa e da maneira que a gente procede, mas aqui eu quero trazer para vocês uma maneira bem visual, para que fique bem claro, tá? Então, eu já começo nessa parte de apresentar aqui para vocês a parte, a imersão em si, tá? Então, essa nova turma vai ser a sexta edição da Rota de Harmonização Interior. A gente vai começar no dia 8 de fevereiro, tá? Isso vai ser o Kim 216, Guerreiro Galáctico, para justamente a gente oitavar uma acima sobre tudo que a gente está passando agora, que começou já desde domingo passado, usando o calendário gregoriano aí, tá? Então, esse basicamente é a estrutura da rota. Perceba que lá na base, que é a nossa maior chunk ali, a gente tem o diagnóstico profundo dos teus perrengues, né? Então, é o levantamento dos teus pontos de dor, dos teus dharmas, dos teus karmas, das tuas crenças, né? Do que te bloqueia, do que tu te limita, né? E isso através das ferramentas do mapa astral e do mapa galáctico, que eu também expliquei um pouquinho no início dessa apresentação. Aqui eu também colocaria a Revolução Solar, tá? Dentro desse bloco. Então, assim, aqui que a gente vai literalmente ir lá nos teus códigos de nascimento, como eu expliquei, olhar com profundidade tudo que estava disponível para ti, tudo que você absorveu de arquétipos, de códigos, e que, claro, isso está ressoando hoje aí na tua personalidade, nas tuas atitudes, nas tuas escolhas, nos teus comportamentos. Então, quanto mais clareza você tem, né? Isso realmente é o teu tesouro. Então é como eu digo, né? Imagina você ir para uma aventura sem nenhuma instrução. Vai a Deus dará, lá mato adentro, tá? Imagina agora a diferença de você ir para uma aventura com um mapa na mão, ou mais que um ainda, né? Então você sabe onde você está, quais são os recursos que você tem, quanto tempo você vai levar. Não é muito mais fácil, muito mais fluido, não te traz muito mais segurança, assim, muito mais tranquilidade, vamos dizer assim, né? Ter ali tudo certinho. Então, perceber esse é o primeiro grande benefício, né? Essa clareza, aonde eu estou, quem eu sou e para onde, quais são as possibilidades que estão disponíveis para mim, baseado nos registros que eu nasci. Então, perceba que aqui também é uma grande diferença de uma terapia convencional, né? Onde praticamente a gente é estimulado a mais a falar, né? Eles raramente nos trazem alguma solução ou alguma questão assim mais assertiva, né? Então perceba que aqui é muito mais rápido, muito mais eficiente, porque eu não preciso ficar lá te instigando, te perguntando. Olha, aqui no teu mapa me diz isso. Olha, esse registro explica isso. Então vamos olhar para isso, né? Então assim é muito mais eficiente, vamos dizer assim, é mais rápido, né? Não querendo, claro, desmerecer nenhum tipo de técnica ou nada dessa ordem. Só estou dizendo assim a rapidez.
tá? Onde você consegue ter um resultado muito mais eficiente com terapias alternativas, vamos assim dizer. A nossa outra grande parte aqui da nossa metodologia seria a ressignificação. Ou seja, a hora que a gente acolhe tudo isso, né? Então a gente olha com muita amorosidade para esse processo. Então a gente vai lá se perdoar, né? Porque lembra que o nosso objetivo é inundar a nossa vida de amor, para que realmente a gente tenha paz e, consequentemente, tenha harmonia interior, porque é isso que vai fazer o quê? A minha frequência expandir. Que eu com o cabeção fritando de preocupação, de angústia, de ansiedade, não tem como a minha frequência alavancar, eu acessar outras realidades, né? Então perceba assim, é até um caminho de formiguinha, mas começa pela questão do autoconhecimento e da aceitação, né? Eu aceito como eu sou a minha caminhada, a minha jornada, a minha personalidade, né? Então é um trabalho muito amoroso, tá? Então, dentro dessa parte da ressignificação, entra além do Theta Healing, que é essa técnica que traz novos downloads, né? Traz muito, ela é muito sutil, tá? Mas ela é muito impactante, ela vai a nível de DNA, inclusive. Mas aqui eu agrego ainda a maior tchanka para o sincronário da paz, tá? Então essa é uma grande novidade, as gurias que já foram minhas mentoras, olha a novidade para essa sexta edição turbinada da Rota. Quem ingressar na Rota agora vai ter acesso na comunidade Despertos da Matrix, que eu nem anunciei ainda para o grande público, tá? E, e os Despertos da Matrix é uma plataforma que já está sendo construída para ensinar a lei do tempo. Então, ali a pessoa vai receber no app, gurias, o app, o Kim do dia, a meditação do dia. Olha que chique, tá? Então, a gente fez um super upgrade aí para essa turma. Então, o pessoal da turma passada e das outras edições recebia no Trello. Sabe o Trello, aquela plataforma? Ali tu recebia diariamente a tua meditação, a tua prática e tal. Agora você recebe num app, no teu celular. Então, então esse contato com a profecia maia, né, através do encantamento dos sonhos, então você vai aprender tudo isso, tá? Toda a matriz, como funciona, ter bem conexão com o teu Kim, todo o teu mapa galáctico. Então, assim, fique bem tranquila, tá? Mesmo que você não saiba nada, você vai ter condições de compreender. Tá? Você recebe cartilha, recebe material por escrito, aqui você vai ter acesso às aulas. E claro, não só isso, né? Não só a parte teórica, tu vai ter possibilidade de experienciar, praticar comigo durante 6 semanas o que significa viver o tempo é arte, acessar a frequência tempo é arte, ao invés dessa mentalidade que o tempo é dinheiro. Então, é claro que aqui é um passo a passo, né, que vai estar nos auxiliando diariamente a estar na presença do aqui e do agora. Tá? É basicamente isso. O grande segredo, né, se você quer acalmar a tua mente, reduzir o teu estresse, é saber estar nutrindo o teu agora. É isso. Só que a gente tem assim diariamente algo que nos ajuda. Tu imagina, né? Então isso faz toda a diferença. Isso como se te traz um bálsamo, sabe? Que nem essa semana que foi um tumulto, gente. Vocês devem concordar comigo assim, né? Uma inquietude, uma loucura, um questionamento. A gente está na onda do guerreiro. Vocês não estão desde domingo passado se perguntando: e se eu fizesse isso? E se eu tirasse isso? E se eu tentasse isso? Esse caminho, se questionando, se interrogando. Então, quando você sabe disso, opa, eu não tô louca. É natural que eu sinta isso, porque é isso que eu estou sendo estimulada, essa virtude que eu preciso integrar, sabe? Então isso realmente assim é muito transformador, tá? É assim, eu não consigo explicar em palavras, você tem que tentar e testar. Tá? Isso assim é realmente aquilo que te toca na alma. Quando você acessa o teu Kim, o teu mantra Kim, assim é muito especial. E a última etapa, então, da nossa metodologia seria essa reconexão com o nosso lado divino. Então, é claro, você está fomentando ali todo esse trabalho de amor, de aceitação, de perdão, de harmonização. A gente vai afinilando, afinilando, para realmente esse resgate da nossa memória, né? Essa compreensão que sim,
Somos deuses andando na Terra, sem nenhuma pretensão de falar isso, tá? Eu gosto muito da imagem, assim, que imagina que a gente é um colar de pérolas, tá? A gente é um colar de pérolas. Cada um é uma pérola única, né? É tão especial, tão divina. Só que o que nos liga a todos nós é o fio da presença divina, tá? Então, só queria trazer aqui para vocês bem bonitinha a metodologia. Só quero ver se eu consigo mostrar mais uma coisinha, tá? Como é que vocês estão se sentindo? Estamos com 11 pessoas aqui. Vou me retirar. Quem? Renata? Vou precisar me retirar, mas queria agradecer a sua conversa de luz e crescimento. Queria tanto deixar meu feedback aqui para aqueles que estão considerando entrar na jornada das- do Sincronário da Paz, que não hesitem e se juntem. Sou uma versão melhor por ter entrado na nave com vocês. Beijo. É a Renata Freire? É, né? Que acho que é a mentoranda da última turma. Obrigada, minha flor querida. Sim, gratidão, querida, gratidão. Depois eu posso liberar a gravação para você também, tá? Obrigada pela tua participação, pelo teu feedback aí ao vivo, teu carinho. Maravilha, querida. Tá, só me dá um minutinho aqui que eu vou compartilhar uma outra coisa com vocês. Onde é que eu tô, gente? Share. Tá. Então, só queria mostrar aqui rapidinho, se eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhada na minha landing page maravilhosa, ó, da Rota. Então, a próxima turma é 8 de fevereiro. Eu só queria mostrar aqui. Então, assim, aqui eu ancoro muito essa visão do humano soberano, tá? E o que é o humano soberano? É a pessoa que literalmente já agora consegue escolher e se decidir na sua vida a partir da força do seu espírito, do seu coração, não por esses impulsos do ego. Ou seja, você transcende, né? Você vai além desse material tão denso para poder realmente ancorar essa força mais universal, tá? Então aqui tem, perceba, ó, realiza sonhos com metas e fluidez, cria relacionamentos com paz, é o protagonista da sua própria história, tem as rédeas na mão. Então aqui tem várias pontos e qualidades e virtudes, ó, sua guiança e GPS sagrado é a conexão com o seu espírito. Sua mente e ego pequena já não tem voz ativa e ocupa um lugar secundário no direcionamento da tua vida. Você entra em ressonância com a fonte absoluta e começa a cocriar aquilo que deseja. Então, são todos os conceitos e princípios de ser um humano soberano, que é uma pessoa que para dos modos sobrevivência e começa a superviver. Então, literalmente pela ideia de estar dominando e acalmando a sua mente. Já que ela é a grande protagonista, então vamos jogar o jogo dela, né? Então, o que que você vai receber, amadas, durante as 6 semanas da rota de harmonização interior? Então, seria o teu mapa astral completo. Então, se você já fez o seu mapa comigo, não te preocupa, tá? Entenda que diariamente tu tá upgrade teus conhecimentos, né? Então, a gente faz uma releitura do teu mapa, só que nessa forma, levantando os teus pontos de dor. Provável que quando você fez comigo, você só recebeu um áudio, uma gravação lá. O teu Marte está em Câncer, né? A tua questão com a família. Dadada. Então aqui, opa, mas qual é o perrengue que isso está me trazendo, me bloqueando, o que está ativando? É outro tipo de análise, tá? Aqui ela é intencionalmente olhando o teu conteúdo mais interno. Então, o que está incluso também? A revolução solar. Então, a gente vai ver as tendências e previsões para 12 meses. Está incluso a tua leitura de mapa galáctico completo, ou seja, saber o teu Kim, qual onda encantada você nasceu, essa leitura completa, o teu oráculo de destino. Então, isso assim é o carro-chefe, né? Também dessa parte ali do diagnóstico e de clareza de quem você é. Não só da tua mente e ego, mas dessa só tua parte mais alma, né, mais luminosa. Aqui também uma sessão de Theta Healing, que é no final, é onde a gente integra tudo e traz os novos downloads.
aqui a grande novidade, ó, o acesso à comunidade dos despertos na Matrix. Então, logo depois desse lançamento da Turma da Rota, vai ser aberta a comunidade para o grande público, tá? Então, assim, sensacional, tá? Então, é realmente para quem quer se aprofundar. Então, aqui o que que você vai ter acesso a esse conteúdo por escrito, meditações e práticas diárias para sintonizar com a energia do dia, tá? E aqui o que eu acho que a grande chave é a interação direta comigo. Então não é que tu fica assistindo aulinha, né, lá no teu passo, quando que nunca, né? Quantos cursos aí a gente compra que não faz, que não completa, que não. Gurias, é ao vivo, são sessões individuais comigo. É eu e você só, tete a tete na tua vida ali, destrinchando as tuas coisas, olhando e te levando do ponto A que você tá para o ponto B onde você quer chegar. Tá? É essa que é toda a sacada, tá? Que mais? Então, assim, eu acho que um outro grande presente, até as gurias que já fizeram comigo podem confirmar, é as gravações. Tu imagina que tu tem as 4 sessões individuais comigo gravadas, são 2 horas no mínimo de sessão, que são conteúdos que eles nunca ficam obsoletos, porque são registros, são a respeito dos registros que você nasceu. Então, até você não desencarnar, aquilo tá vivo ali para ti, o que que você precisa olhar, a ressignificar, curar, entendeste? Então, assim, é extremamente potente. Olha, a Cíntia, fiz em 2023 e escuto até hoje, isso mesmo. Olha as outras, ai que amadas, beijos. A Priscila, para mim também foi maravilhoso, um divisor de águas, recomendo muito. Olha que amor, a jornada é transformadora, é realmente valioso. Gratidão, gurias, eu não tinha visto esses comentários, que lindo. Então, assim, ó, realmente, né, eu não tenho nem palavras para descrever. Então, assim, existe uma opção, isso aqui também é novidade, tá? A Rota Premium, então, assim, é para todos os bolsos, tá? Tem o pacotão completo, mas se daqui a pouco tu não pode te comprometer com ele todo, existe uma versão compacta, tá? Onde você pode, inclusive, fazer o upgrade para Premium em qualquer momento, tá? E aqui você vai ver mais e mais depoimentos de florzinhas, né? Que mudaram aí as suas vidas. E aqui também tem depoimentos em vídeo, tá? Então, só queria compartilhar isso aqui com vocês. Vamos voltar lá, nós estamos quase finalizando. Se vocês querem dar um grito ali para alguém, olha, gente, não sei se a gente vai chegar nas nossas 20 pessoas para a gente fazer o nosso sorteio mágico aqui. Onde é que eu tô com isso aqui agora? Tá. Vocês estão enxergando bem? Então, aqui, amadas queridas, uma oportunidade para vocês, todas que estão aqui comigo, tá? Através desse código de barras, eu posso dizer, né? Você vai ter acesso à minha agenda de café virtual. Tá? Então, aqueles que agendarem um café virtual comigo através desse barcode aqui, né? Você vai receber automaticamente a gravação completa daquele vídeo que eu mostrei lá do início, das projeções 2025 e alinhamento sagrado para o novo ciclo. Ao agendar o café virtual comigo, a gente fazer o teu café, óbvio, né? Porque nessa oportunidade eu vou poder te ouvir. Eu quero saber o que que tá te desarmonizando hoje. O que que me tira do meu centro? O que que tá difícil para mim lidar? É isso que eu quero saber. Porque daí eu vou te mostrar como qual vai ser a nossa estratégia para você poder dar esse salto quântico. Então, ao agendar o café virtual comigo, você tem 24 horas para agendar esse café, tá? Eu não tenho muitas posições diariamente, tá? Então, já faz isso agora que você recebe de forma gratuita o vídeo completinho. Esse vídeo hoje está à venda, né? Ele está à venda, ele é US$ 36, mas você que está aqui comigo vai receber ele como cortesia. Combinado? Então fica aí essa oportunidade exclusiva para você fazer parte
Então, da nossa sexta turma. E olha que lindo, eu escolhi o depoimento da Cíntia, que eu quero, vou passar aqui para ela. A Cíntia está pessoalmente aqui, mas eu quero que vocês escutem o que que ela deixou para mim, logo lá em 2023, tá? Olha que linda. Nunca participei, não ajuda. Acho que isso vai ser bem interessante para mim. Tinha algumas questões que eu não estava conseguindo trabalhar, estava botando. Isso. E a partir daí eu falei, não, tá bom, vamos participar. Mas ela vai te dar o seu mapa, ela vai te dar o seu mapa galáctico, que fez total diferença. O mapa astral também. Quando vê o mapa astral, mesmo. E o mais interessante foi que eu consegui entender, me aceitar. Eu consegui me aceitar, porque eu negava algumas atitudes, alguns pensamentos, alguns sentimentos que eu tinha, por achar que aquilo não era o caminho ideal para mim, sabe? Eu consigo hoje ir em direção ao meu propósito com muito mais clareza. Eu consigo encarar os meus desafios que antes eu botava eles de lado. Hoje em dia, porque eu sei que é através desses meus desafios que eu vou evoluir, que eu vou transcender, certo? Gente, faz a rota de harmonização aí, transformador. E não só como eu, todas as pessoas que participaram se sentiram transformadas. Também se você vê o depoimento dele, assim, entre nós, é emocionante. É emocionante você ver o despertar de cada ser. É isso que a arte vai te trazer. O despertar do seu ser único e especial que é você. Fala para a Marjão, você não vai se arrepender. Eu não vejo a hora de fazer o segundo ano. Gente, isso não é a coisa mais linda do mundo, né? Como eu digo, eu poderia morrer, né? Depois, depois de um depoimento desse, você acha que, meu, eu já cumpri minha missão na Terra, entendeu? Meu, isso assim, realmente não tem palavras, não tem preço que pague, né? Você poder oportunizar para uma pessoa realmente mudar a sua percepção de vida, sabe? Porque isso vai te afetar, assim, ó, eu chego até a me emocionar, tá? Porque isso não vai te afetar não só a tua vida pessoal, mas imagina com o teu convívio com os teus familiares, com as pessoas que tu ama, a tua relação com o teu trabalho, com tudo, sabe? É assim mesmo. Olha que coisa mais linda. Muito obrigada, amada da vida. Gratidão infinita pela tua confiança, pelo teu sim. Olha só, né? Que lindo. Então, deixando mais uma vez a tela para você que está aí, agendar o teu café virtual comigo, para a gente bater esse papo e eu te mostrar isso tudo em detalhes, tá? Então, o que mais que a gente tem para hoje? Estamos quase encerrando. Seria o nosso, praticamente o nosso sorteio. Por que que não muda a nossa tela? Verificar se temos pelo menos 20 pessoas ao vivo. Acho que não temos, né? Pera lá. Estamos com 7 pessoas nesse momento. Então, infelizmente, não teremos o nosso sorteio conforme o combinado. Teríamos que ter 20 pessoas ao vivo
para poder rolar, tá? Nas outras masterclass eu teve, tá? O verdadeiro empoderamento surge quando realmente honramos quem somos. E toda a nossa ideia aqui vai ser aprender a honrar a nossa humanidade, né? Ou seja, se acolher, né, gente? A gente tá nesse corpo de carne e osso, né? Tentando fazer o nosso melhor. Então, honrar, né, realmente a nossa oportunidade encarnatória, mas já sintonizar com a nossa divindade. Então, todo o objetivo praticamente seria esse. Amadas queridas, gratidão infinita. Muito obrigada para quem ficou aí do começo ao fim. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, alguma colocação. Deixa eu ver ali no nosso chat. Não sei se alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisinha. O que que vocês sentiram? Ou de repente, assim, o que que mais te impactou na noite de hoje? O que que tu leva contigo? Não sei se tem algum. Nós super passamos, né, do horário. Como é que estamos? Acho que seria isso, então, minhas flores queridas. Oi, Marjô, posso falar alguma coisa? Claro, claro, por favor. Eu queria falar para quem não participou da rota de harmonização. Eu estava revendo o, o meu depoimento, né? E realmente é exatamente isso que aconteceu com a minha vida. Toda vez que eu assisto esse depoimento, eu falo, gente, realmente é isso mesmo. E é assim, foi um divisor de águas para mim, porque eu estava cheia daquelas questões, né, que todo mundo tem, existenciais, vamos dizer assim, generalizar, e me colocou realmente na minha rota de harmonização com a minha vida, com a minha família, com os meus amigos, com todo mundo. Então, eu acho que realmente, para quem ainda não fez, vale a pena fazer, porque muda a sua vida, muda de verdade. Eu sou muito grata, valeu, Major. Sou grata por você ter aparecido na minha vida. Oh, igualmente, minha flor querida, Obrigada. igualmente. Gratidão pelo teu carinho, como eu digo, né, pela confiança, porque é uma confiança, né? Tu, uau, né? Essa pessoa tá falando algo que realmente toca, né? Faz sentido, ressoa comigo. Que É, exatamente. sensacional. E tu aposta naquilo, né? Eu aposto, vamos dizer assim, né? A tua alma, na verdade, sempre sabe, né? A gente sempre entende que não existe coincidências, né? O universo vai sempre colocando aquilo que a gente precisa, né? No perfect timing, assim. Olha, Jane, muito obrigada por esse tempo e passar seu conhecimento. Já estou sentindo as puxadas para tomada de decisão há muito tempo e vendo seus vídeos sempre falando desse ano que pede isso faz todo sentido. Sim, gurias, a gente está se sentindo assim, isso assim, é uma coisa meio frenética que está no ar, né? Uma coisa que a gente não sabe bem o que que é, mas é realmente esse push assim para a nova era, né? Para que a gente realmente assuma a nossa autêntica expressão, né? A gente vem honrar realmente essa nossa humanidade aqui e sintonizar com o nosso lado mais crístico, né? De uma vez por todas, nos despertando. O despertar é sobre isso, né? Como eu disse na última live, ficou tão legal, o pessoal, assim, recebi tantas mensagens eh, dessa perspectiva assim que na verdade a gente já somos seres espirituais e divinos, né? Sonhando e delirando que não somos, né? Então todo o nosso ego ele cria essa realidade física que a gente está, mas na verdade, em essência, a gente vem de fábrica, né? Como guardiões de Deus. E é isso que a gente precisa se acordar. O despertar é sobre isso. Arro? Amados queridos, assim falei com muito, muito amor. Em Lakesh, eu sou o outro você. Então não deixa de agendar o teu café virtual para a gente conversar um pouquinho juntas, pessoalmente. Daí sim eu te mostro valores, possibilidades e tudo mais. E eu entro em contato então com vocês aí nos próximos dias, tá bom? Uma boa noite, aproveitem, gratidão.